rogando sempre ao Senhor da vida que nos ampare e nos fortaleça em nossas fragilidades, nos propomos a desenvolver o tema desta noite que nos foi proposto. Quando a Mari nos sugeriu o tema Educa-te a ti mesmo, nós já começamos a pedir à espiritualidade que nos ajudasse nesse desafio. Nós trouxemos para a reflexão desta noite a série psicológica de Joana de Ângeles, dentro do tema que nos foi repassado. Lembrando que a série psicológica, escrita pela benfeitora espiritual, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, tem uma história. 10 anos antes, Joana chegou até Divaldo e disse: meu filho, nós vamos escrever uma série, porque aproximadamente daqui a 10 anos vai surgir a quarta força na psicologia. E nós precisamos ir preparando você desde já, porque nos seminários você vai ser questionado sobre esses assuntos e é necessário que você já tenha o conhecimento para os debates que se fazem necessário, o que hoje ocorre em vários países do mundo. E aí ele começou a escrever a série psicológica através da benfeitora Joana de Ângeles. Nesta noite, eu trago para nossas reflexões as colocações feitas pela benfeitora espiritual através de 3 livros. Um chama-se Plenitude, o outro se chama O Homem Integral, e o terceiro se chama O Ser Consciente. Nesta série psicológica, ela fala a respeito dos vazios existenciais, fala a respeito de tudo aquilo que nos acomete em determinadas fases da nossa existência, para que nós possamos ir entendendo que nós somos ser integral. Nós somos aqueles que estamos através das vidas e vidas, indas e vidas e vindas, através das chamadas reencarnações, passando por provações, por situações das mais difíceis, e nestes momentos, o conhecimento que nós tenhamos ajuda-nos a entender as situações por que passamos. Enquanto eu estou aqui conversando com os irmãos, eu me lembrava da conversa que tinha com minha esposa há meia hora atrás, em relação a uma colega de trabalho dela. E explicava exatamente isso. Quando nós tomamos conhecimento, e esse conhecimento, como disse meu irmão na prece inicial, se incorpora em nós, apresenta-nos Jesus as situações onde nós possamos utilizar esse conhecimento. E ao utilizá-los, porque são mais de um, nós vamos então incorporando em nós e nos tornamos espíritos mais resilientes diante das situações que nós atravessamos. E eu gostaria de iniciar
a nossa conversa desta noite, numa proposta que a benfeitora espiritual faz através de uma simples pergunta: o que é uma pessoa? Muitas vezes nós podemos achar que uma pessoa, e aí passamos a descrever fisicamente uma pessoa, ou muitas vezes analisamos o comportamento dessa pessoa, mas através da chamada quarta força da psicologia, também conhecida como psicologia transpessoal, porque até a psicologia transpessoal, a psicologia ela era mecanicista, organicista, freudiana, humanista, neo-humanista, até chegarmos à psicologia junguiana, porque todas as anteriores é freudiana. Todos nós sabemos que Jung era discípulo de Freud e que os dois romperam justamente porque Freud fez uma colocação espiritual. Aliás, Jung fez uma colocação espiritual que Freud rebateu dizendo: não devemos nos preocupar com o ocultismo. Foi o nome que Freud deu. E aí Jung respondeu: esconder ou fingir que não existe não vai mudar nada porque existe. A partir do momento em que ele estava na sua biblioteca e começou a sentir fenômenos que vinham através dos livros que estavam na prateleira e especificamente de um presente que ele havia ganho, e a partir dali ele despertou para essa área. Então a chamada quarta força, a área da psicologia transpessoal, quando perguntado à benfeitora espiritual do que é composto uma pessoa, Joana de Ângeles nos diz que uma pessoa é composta de 4 itens. O primeiro item é a consciência. Depois que a pessoa desperta a consciência, ela parte para o conhecimento. Quando ela parte para o conhecimento, ela muda o seu comportamento. E através desta viagem, ela passa a adquirir uma identidade. A benfeitora nos traz uma proposta que é de entendermos que todas as pessoas que despertam a consciência, ela parte para o conhecimento. Quando ela parte para o conhecimento, nós começamos a adentrar então a proposta de Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Todo esse conceito que o conhecimento nos liberta. E dentro desse conhecimento, nós vamos um pouco além, porque vamos ao autoconhecimento, que também é uma proposta psicológica da chamada quarta força. E aí nós vamos ao livro dos Espíritos, quando lá é perguntado como é que nós poderíamos nos desenvolver. E a resposta dos benfeitores espirituais, comandado pelo São Luís, que comandou todo o processo da codificação espírita, e é interessante porque ele é o espírito mentor da França, assim como do Brasil e Israel, todo país tem o seu. Então, voltando ao que nos interessa especificamente, quando São Luís, que coordena essa equipe, responde, através dos benfeitores espirituais, que um antigo sábio já dizia: conhece-te a ti mesmo. Ele se referia, obviamente, a Sócrates, que 400 anos antes de Cristo, quando chegou ao oráculo de Delfos, estava escrito no frontispício do oráculo:
Nós, TY, traduzido para o nosso bom português, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conceito do autoconhecimento é fundamental. No próximo domingo, nós teremos no Centro Espírita João Batista, do qual nós também, eu e meu irmão, fazemos parte, participamos, colaboramos, vai ter um encontro que é chamado de cartas consoladoras, e eu estou procurando as palavras exatas, que é nada mais, nada menos do que a psicografia para, através do médium chamado Orlando Noronha Carneiro, que vocês poderão procurar no YouTube. Ele inclusive tem um portal lá chamado Portas do Amor, e ele vai estar psicografando no domingo, depois de 10 anos de pesquisa do Centro Espírita João Batista. 10 anos pesquisando a vida do médium para depois abrir a possibilidade dele psicografar. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que está baseada na realidade e não na fantasia. Para se ter uma ideia, Kardec diz que é preferível recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira. É o que está na codificação espírita. Da mesma forma que Kardec nos diz que o dia em que a ciência comprovar algo que nós, os espíritas, estamos equivocados, abandonemos a doutrina espírita e sigamos a ciência. Olha a racionalidade que é a doutrina espírita, que muitos confundem com uma festa dos fenômenos, mas não o é. É uma doutrina que é calcada em toda uma realidade de autoconhecimento e da busca pelo bom senso, pela harmonia e pelo equilíbrio. Então, voltando à conversa inicial, hoje nós estávamos na rádio de Siqueira Campos, Alternativa FM, dando uma entrevista, eu e o senhor Orlando, que é o psicógrafo, e a moça que comandava o jornal, a âncora do jornal, perguntou exatamente isso ao senhor Orlando. Como fazer para se entender melhor os conceitos da doutrina espírita? E ele relembrou Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, dentro desse conceito ainda, o que é que a benfeitora espiritual nos coloca sobre este conceito? Primeiro, despertamos a consciência, partimos para o conhecimento. Quando partimos para o conhecimento, mudamos o nosso comportamento. Aí alguém pode falar, mas ali está escrito personalidade. É que a palavra personalidade, para aqueles que não têm um conhecimento mais profundo, vem da palavra persona. E a palavra persona quer dizer máscara. Por isso que os antigos atores gregos que faziam as tragédias trocavam as máscaras conforme o papel que eles faziam. E até hoje os atores têm como símbolo justamente uma máscarazinha com duas correntinhas e tal, como alguns já conhecem. Vem da origem da palavra personalidade. Quando nós somos crianças, temos uma personalidade. Quando nos tornamos mais adultos, temos outra personalidade. E assim por diante, as personalidades vão mudando. E o que é que os Espíritos nos dizem a respeito disso? Que conforme nós vivemos cada personalidade de cada época da nossa existência enquanto no corpo físico, quando nós adentramos o mundo espiritual, nós temos uma identidade, que é a soma das nossas personalidades. O que é que nós fizemos enquanto transitávamos naquele tipo de personalidade? Que jovem nós fomos? Que adulto nós fomos? E como desencarnamos? Então, ao chegar ao mundo espiritual, temos a nossa identidade,
que inclusive os espíritos identificam, não é através do que nós falamos. Eles se aproximam de nós. E a nossa vibração dessa soma das nossas personalidades, eles identificam-nos. Então, nós temos aqui uma outra reflexão. Joana de Ângeles nos coloca, e vamos esquecer isso aqui, fica para o seminário futuramente, ou uma outra palestra, por causa do nosso tempo, mas pelo menos isso daqui dá para nós conversarmos. Joana nos diz que hoje na Terra, reencarnados, nós temos pessoas com 4 níveis de consciência. Primeiro, ela chama de consciência de sono. É aquelas pessoas que não despertaram para nada disso que estamos conversando. Elas ainda estão dormindo em relação a tudo isso. É como se fossem lagartas, e aqui não vai um termo pejorativo, mas para análise, é como se fossem lagartas que ainda não sabem que são borboletas. Se você chegar uma lagarta e falar lagarta, amanhã você vai ser borboleta. A lagarta vai olhar para você e vai falar, você tá... Como é que eu posso ser borboleta? A borboleta é linda, voa em liberdade, vai de flor em flor. As pessoas admiram. As pessoas têm asco de mim. Mas toda lagarta um dia será borboleta. E o que é que essa lagarta deve fazer para ser borboleta? Ela deve entrar num casulo. E lá nesse casulo ela vai ter uma metamorfose. Eu não creio, sinceramente, que enquanto a lagarta está nessa metamorfose até sair do casulo borboleta, esteja em zona de conforto. Eu não creio. Eu creio que ela está passando por transformações, e essas transformações, no mínimo, são desconfortáveis. Que é o que acontece conosco. Quando nós estamos em consciência de sono, que despertamos para um outro nível de consciência, começam as provações, começam as dificuldades, começam os processos em que nós estamos sendo avaliados. Em que estágio está o nosso espírito? Do mesmo jeito que o aluno passa por provações, ou melhor, por provas, para saber se ele pode ou não ir para o degrau, e depois dele passar aquela série, ele vai para outra, na universidade, assim por diante. Essas realidades todas, o espírito passa. E ao passar por isso, nós então descobrimos que, graças a Deus, não estamos mais numa consciência de sono. Se estivéssemos, não estaríamos aqui. Se estamos aqui, porque já temos, no mínimo, uma consciência desperta, que é a segunda que a benfeitora espiritual nos coloca. E o que é a consciência desperta? É aquela onde nós já acordamos, já despertamos para algo que esteja além da zona de conforto. Muitos de nós conhecemos a doutrina espírita, entre os quais eu me incluo, depois de passar por um problema muito difícil de aceitação que a vida era só aquilo, não pode ser. Eu descobri a doutrina espírita num momento muito grave de obsessão, mas a vida estava uma beleza. Eu era gerente de banco da maior agência do país, com 87 funcionários, 32 guichês de caixa. Fazia direito na universidade. Família constituída. Então o que estava errado? Mas nós passamos por essas provações. Você vai ver que a vida está bem, mas tem um vazio lá que você não consegue explicar o que é. Tem um aperto no peito, tem uma angústia que não dá para entender. Tem hora que eu vontade de pegar a estrada e sumir, mas nem tem motivo para isso. O que é que está havendo?
está havendo chamado para você entender que é hora de passar do degrauzinho de baixo para o degrauzinho de cima. É hora de despertar para uma outra realidade existencial. E quando você desperta, você atinge o 3º grau que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos coloca, que é a consciência de si mesmo. Esse é o nome que ela dá. E o que é a consciência de si mesmo? É quando você começa a se perguntar: quem sou eu? Por que eu venho nessa família? Por que eu estou nesse meio de trabalho cercado por estas pessoas? Por que eu estou nessa família onde dá a impressão que eu não faço parte dela? Nessa situação que vai acontecer comigo ali na frente. Deste jeito que a minha vida está indo, o que vai ser de mim? Para onde será que eu vou? Então é quando você chega na chamada consciência de si mesmo. Quando você trabalha todos os níveis da consciência de si mesmo, e eu vou deixar algumas delas ali, porque a Joana coloca 7 itens, eu pelo menos uns 5, quero ver se eu comento rapidinho. Mas quando nós chegamos na consciência de si mesmo, nós atingimos o que ela chama de consciência objetiva. O que é a consciência objetiva? É aquela que nós já não sofremos mais influência externa. Eu já sei o que eu quero da minha existência. As propostas virão. As armadilhas virão. Mas eu aprendo a ter a percepção, a sensibilidade de entender que aquela atitude ou aquela proposta não está me ajudando a evoluir. É algo que está atrasando o meu crescimento espiritual. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo. Como dizia Chico Xavier, eu dou a oportunidade de quem quiser fazer o que quiser. Livre-arbítrio. Agora eu não dou a minha possibilidade de me equivocar. É a consciência objetiva. E ele não falava isso no sentido da arrogância e da prepotência, mas no sentido da responsabilidade. Enquanto nós somos ignorantes a estas informações todas, o preço é um. Mas depois que nós nos aprofundamos nessas informações todas, depois que a espiritualidade nos dá essa oportunidade do conhecimento, eu devo me libertar das amarras que ainda me seguram no contexto do crescimento e da evolução. Eu passo a ter cautela, a ter bom senso, a fazer uma análise com mais acuidade em cima das coisas que me acontecem. E se porventura acontecer, diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles a nós todos, que o principal fator é você não ficar com sentimento de culpa porque aconteceu. Faz parte do teu contexto de evolução, as quedas. O que eu não posso é ficar alimentando o erro do passado em mim. E qual é então a atitude que eu devo tomar segundo a benfeitora? Lembrar do Evangelho. O amor cobre multidão de pecados. Eu pequei, eu errei, eu caí. Então como é que eu vou fazer? Me arrepender e ficar lamentando e chorando o resto da vida pelo erro já cometido? Não. Eu vou recuperar através do amor, através da doação, através da caridade, através de buscar mais conhecimentos ainda para me fortalecer mais. A doutrina espírita não é adepto do processo de você se enclausurar
E através de repressões e de autoflagelamento e de busca no sentido de iluminação pessoal, mas ela nos propõe que a melhor forma é estar junto aos outros que mais necessitam de nós. Que através da nossa postura espiritual, através da nossa harmonia psíquica, através do nosso esforço, nós repassarmos àqueles que nos cercam caminhos. Divaldo nos diz que perguntou um dia a Joana de Ângeles: minha irmã, eu como espírita, como é que eu devo proceder no meio do mundo? Eu sei que no Evangelho está escrito, viver no mundo sem ser do mundo, mas como fazer isso? Joana disse a ele: viva de maneira normal. Viva de maneira normal. Mas como de maneira normal? Viva como todo mundo, porém diferente de todo mundo. Para que quando todo mundo vier perguntar para você por que você é igual a todo mundo, porém é diferente de todo mundo, daí você possa dizer: porque eu sou espírita. Então primeiro vem toda a vivência daquilo que nós já conhecemos. E para concluir a nossa conversa, porque o tempo voa, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, nos coloca, fica tranquilo, mano, que nós vamos dar um jeito, nos coloca que nós temos, eu vou colocar 5 aqui, mas ela coloca 7. Ela diz que quando nós chegamos à consciência de si mesmo, nós começamos a analisar toda aquela realidade do nosso aprendizado no campo existencial nosso. Por exemplo, nós passamos a entender o que é que nós fazemos com a nossa função intelectiva. E o que é que Joana de Ângeles chama de função intelectiva? Todos nós temos entre 100 e 140 bilhões de neurônios. E aí a benfeitora pergunta: o que é que você tem feito com esses 140 bilhões de neurônios que Deus te deu? Porque um dia nos vai ser perguntado: o que fizeste dos talentos que eu vos entreguei? E lá vai estar a sua inteligência. O que fizeste da inteligência que eu vos entreguei? Então ela pergunta: o que você está fazendo da sua função intelectiva? Segunda, ela coloca: como é que você tem trabalhado a sua função emotiva? Como você está administrando as suas emoções? Que agora virou moda. Há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a falar de inteligência emocional, as pessoas olhavam e riam, achavam graça. Eu me lembro que eu fui consultor do Sebrae por 10 anos, Sebrae de Santa Catarina. Então, quando eu comecei a trabalhar na área para o Sebrae, e comecei a trabalhar um pouco de inteligência emocional, trabalhar um pouco nos cursos que eu orientava, o Sebrae me chamou e disse: o Sebrae é um órgão técnico. Eu digo: se vocês me permitirem, eu gostaria que vocês fizessem um favor para mim. Pegue as avaliações dos cursos que eu já dei pelo Sebrae e traga e vamos discutir. Porque lá estava escrito assim: gostei desse curso porque não trabalha só a parte técnica, trabalhou também o momento emocional que eu estou atravessando. Quando eles começaram a ver aquilo, o Maurício, que era o diretor superintendente do Sebrae, me disse assim: está bem, tudo bem, mas cada coisa ao seu tempo. Por enquanto, fica como técnico. Você vai colocando do jeitinho que você acha que deve essa área comportamental. Mais tarde, fui chamado pelo próprio Sebrae para fazer o primeiro projeto comportamental do Sebrae.
E foi um projeto chamado Projeto Ideal, que entrava na área comportamental nos treinamentos que hoje é inteligência emocional. Mas, na verdade, ela já era baseada na informação espírita de como ia ocorrer a evolução das pessoas dentro desse campo. Era uma prévia de onde ia chegar a inteligência emocional. Já ir trabalhando, preparando o terreno para a evolução das pessoas. Então, o que é a função emotiva? É pelo menos você saber a diferença entre amor e paixão. Se você encontrar uma moça e ela disser assim, estou apaixonada, não se preocupe, vai durar muito pouco tempo. Porque paixão é um ciclone, o tornado passa, destelha a casa, arranca a árvore e vai embora, só deixa as lesões para serem consertadas. Então as lesões emocionais são criadas pelas paixões. Mas de onde tem amor? Como diria um poeta, Prêmio Nobel de Literatura, 1913, chamado Rabindranath Tagore, ele diz que o amor é como uma brisa suave numa tarde de canícula veranesca. Traduzindo para o nosso bom português e para o nosso entendimento, é aquele momento que você senta num banquinho lá de fora, naquele calor terrível, vem aquele ventinho gostoso, aquela brisa. O amor te estrutura, o amor tem paciência. Paulo já fez isso em todas as letras. O amor não condena, não é isso que ele coloca lá. Então nós passamos a entender a diferença entre amor e paixão. A paixão não te deixa dormir, a paixão não te deixa se alimentar direito, a paixão não te deixa se concentrar, a paixão passa em insegurança, gera ciúmes e por aí vai. Não vamos entrar aqui agora. Terceiro item que a benfeitora coloca. Nós passamos a trabalhar a nossa função motora. O que é a função motora? É quando nós descemos o ciclo mental e aí passamos a dominar o nosso corpo. Porque na maioria das vezes o ciclo mental está tão alto que nós estamos sentadinhos aqui, o pezinho batendo o tempo inteiro no chão. Estamos sentados aqui, o joelhinho batendo o tempo inteiro no lance. Aí cruza a perninha sobe e desce, num processo de neurose, porque tudo aquilo que é repetitivo é neurose. E se eu não cuidar da neurose, vai virar uma psicose. E se eu não cuidar da psicose, vai virar uma esquizofrenia, da mesma coisa que uma gripe pode chegar a uma pneumonia aguda. Então, o recado da benfeitora é perceber os primeiros detalhes da necessidade de investimento em autoconhecimento, invista. Porque senão isso vai enfraquecer e aí o preço será maior ali à frente. Porque segundo a doutrina espírita, todos nós reencarnamos para evoluirmos. Todos nós, é a principal proposta. Eu me lembro, meu pai, nosso pai, meu e do meu irmão, que fez a prece inicial, quantas vezes eu falava para o meu pai a respeito do comportamento dele. E ele falava assim, eu nasci assim e vou morrer assim, se Deus quisesse que eu fosse diferente, ele tinha me feito diferente. Eu imagino um espírita conversando com seu pai e ter que aceitar isso. Mas aceitava. E ele evangélico ainda por cima. Então essa realidade toda era muito difícil de trabalhar. E aí veio o período do acerto da teimosia. E ele ficou doente. Em cima daquilo que 10 anos antes nós avisávamos que ele ia ficar. E ficou. E aí, sentado à mesa do almoço, ele do lado de lá e do lado de cá, eu olhava para ele e as lágrimas escorriam do rosto dele e eu sei o que ele estava pensando. Ah, se eu tivesse ouvido meu filho naquela época. Agora imagina Deus. Manda um recado para você hoje, manda amanhã, manda depois,
manda depois, continua mandando e nós teimando. No orgulho, no egoísmo, na vaidade, estamos teimando. E um dia a gente vai olhar para cima e lágrimas vai escolher e a gente fala, se eu tivesse te ouvido, Senhor. Porque é assim. Por isso, que a penúltimo item que nos é colocado é para nós trabalharmos a função instintiva. Ou seja, não trabalharmos os nossos instintos. Lá no livro dos Espíritos está escrito assim: porque a humanidade insiste em determinadas atitudes. Resposta dos Espíritos: é ainda o resquício do instinto animalizado que trazem. Olha, instinto é próprio do animal. Você pisa no rabo do cachorro, ele morde você, não sabe falar. Ele não tem 140 bilhões de neurônios. Você pisa no rabo da cobra, ela morde você. Ela não tem diálogo. Mas, por incrível que pareça, todos nós conhecemos pessoas que ainda agem por instinto. É aquela que se olhar para ela uma vez, na segunda, na terceira, ela fala: o que foi, cara? O que está acontecendo? É um instinto. Aquelas pessoas que dizem assim: eu sou muito boa, mas não pisa no meu pé. Instinto. Ou aquele que diz assim: eu sou muito bom, mas desaforo para casa, não é? Instinto. Então a benfeitora nos propõe substituir o instinto pela intuição. E aí voltamos ao ponto de partida, porque a inteligência emocional aceita a intuição. Então é uma evolução que está dentro da quarta força da psicologia. Eu sempre me lembro disso. Estava viajando, toco o telefone, estaciono o carro, uma professora da UDESC de Criciúma, em Santa Catarina. Isso há muitos anos atrás. Professor, sim, o nome do senhor foi indicado. O professor veio dar uma palestra na universidade, no encontro que nós vamos ter da área de psicologia. Falei: ah, Jesus, comigo mesmo. E qual o tema que a senhora gostaria que eu abordasse? Intuição. Eu quase caí do carro. Uma universidade pedir para dar uma palestra sobre intuição, que não é físico, não é visível, não é palpável. E pensei comigo: graças a Deus, estamos despertando. A evolução acontece. E hoje nós sabemos que tem universidade que é puramente freudiana, mas tem outras que já são junguianas. É a evolução. Espero que eu tenha correspondido de alguma forma para nós entendermos a proposta da benfeitora. Repito o livro Plenitude, o Ser Consciente, o Homem Integral, que aliás foi um livro que meu irmão atravessava um momento difícil, muito difícil da existência dele, e ele me pediu um conselho na época. Eu falei: toma, leia esse livro e leia, depois nós conversamos. O resultado é que ele está aqui hoje. Então, dentro disso, essa é a proposta das benfeitoras espirituais, que nós nos aprofundemos para que nós possamos nos libertar das amarras que nós ainda temos e que possamos, passo a passo, evoluir, porque todos nós estamos fadados à perfeição. Perfeição plena não, porque só Deus, mas a perfeição relativa sim. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz.